Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma história para entender, sabe? Entender como é que a narrativa, os personagens e os temas se juntam para criar aquela sensação de desejo que prende a gente do começo ao fim. Essa é a grande pergunta, né? A gente vai investigar a mecânica por trás da construção da tensão, da paixão, e para isso, vamos usar um exemplo bem específico que vai guiar a nossa análise. A história que a gente vai analisar é essa aqui. Ela fez uma viagem, sabe? Saiu do inglês e chegou no português. E só essa jornada da tradução já dá uma pista do contexto e da comunidade que abraçou essa narrativa. Bom, para começar, a gente precisa entender quem é a nossa personagem principal e qual é o conflito dela. É bem aqui que a semente do desejo, que é alimentada pela rebeldia, começa a ser plantada. Então, essa é a Charlotte. Por fora, ela é a imagem da perfeição de um concurso de beleza, né? Mas por dentro. Ah, por dentro existe uma chama de rebeldia só esperando a hora de aparecer. E olha só, nas palavras dela mesma, a gente já vê o conflito interno. Ela vive uma vida dupla, a imagem pública de um lado e do outro o seu eu de verdade, que quer mais é liberdade. Essa tensão entre o que ela é e o que ela precisa parecer já prende a atenção na hora. E aqui, o conflito que vem de fora. O amor proibido dela pelo Troy, um militar que os pais dela, nossa, desaprovam totalmente. Mas essa barreira, essa proibição, em vez de apagar o desejo, acaba virando o combustível que deixa tudo mais intenso. Certo, os obstáculos estão na mesa. E aí, o que a nossa protagonista faz? Ela não fica parada esperando. Pelo contrário, ela bola um plano super ousado para virar o jogo. Olha só a determinação da garota. Ela não é uma personagem passiva, de jeito nenhum. Ela cria um plano de 4 passos, usando a própria estrutura do mundo dela, os concursos de beleza, como uma ferramenta para quebrar as regras e encontrar o amor. É claro que nenhuma boa história é tão simples assim. A chegada dessas colegas de quarto super certinhas aumenta o risco lá no teto. Agora, o encontro secreto tem que ser ainda mais secreto e aquela adrenalina de quase ser pega deixa tudo muito mais emocionante. E aqui a gente chega no coração da história. A cena que concentra toda a tensão, todo o desejo que foi acumulado até agora. Vamos ver em detalhes como esse encontro acontece. A forma como a cena progride é muito bem construída. Começa com uma transgressão física, o Troy pulando a cerca, e a tensão só aumenta a cada passo. O uso do ambiente, como o jato da piscina, mostra uma criatividade que nasce da urgência. E o principal, o risco de serem descobertos a qualquer momento funciona como um amplificador, tanto para os personagens quanto para quem está lendo. E esse é o ponto de virada. Essa frase marca o abandono total da Charlotte. Toda a repressão, toda a imagem de boa moça, simplesmente some. É a culminação de forma bem crua e honesta de todo o desejo que a história construiu até aqui. E depois de um clímax tão intenso, qual é a consequência? Vamos para a resolução da história e ver qual é a grande mensagem da jornada da Charlotte. Esse comparativo aqui resume perfeitamente o tema da história. A Charlotte sacrifica um símbolo de aprovação da sociedade, a coroa, por algo muito mais pessoal, muito mais libertador. A troca é clara. Em vez de aceitar um título que os outros deram, ela mesma reivindica um novo, nos seus próprios termos. E com essa frase, o arco da personagem se fecha. Ela não só aceita a derrota pública, mas a transforma numa vitória pessoal muito maior. Ela não só encontrou seu próprio tipo de coroa, ela criou uma nova, com um significado que só ela define. Mas olha, a história de A Rainha da Beleza e o Sil não acaba no ponto final. Tem uma outra camada aqui super fascinante que leva a gente para fora da ficção e para o mundo real de quem compartilhou essa história. Essa pergunta muda o nosso foco. A gente não está mais só analisando o que a história diz, mas como ela viaja pelo mundo digital e o que isso quer dizer. Pois é, não foi uma grande editora, não. Foi um esforço de colaboração, totalmente feito por fãs. A Mimi e a Angélica dedicaram tempo para adaptar e compartilhar essa história com a comunidade delas. O comentário da Angélica é ótimo, mostra uma conexão pessoal, divertida com a história. Não é uma análise fria, sabe? É uma reação genuína, que conecta ficção com as próprias experiências e cria um senso de comunidade. E o entusiasmo da Mimi é contagiante. Ela não só leu a história, ela viveu a história e ainda recomenda de um jeito muito pessoal e interativo. Isso mostra perfeitamente a paixão que move essas comunidades de fãs.
No fim das contas, uma história que parecia ser só sobre um desenho proibido acaba se tornando um exemplo muito poderoso de como o conteúdo hoje é criado, compartilhado e ganha novos significados por comunidades globais que são movidas puramente pela paixão. Fica a pergunta no ar: o que isso revela sobre o futuro das histórias?